Olá, crianças! Vamos dar início à nossa aula de hoje, 19 de agosto de 2020. Hoje, iremos trabalhar História e Matemática. A nossa atividade de História será trabalhada no bloco, onde vocês farão a leitura do texto que está a partir dessa página e observarão também o que está sendo colocado aqui no mapa, onde nós temos o mapa do nosso país e aqui está representando algumas danças, algumas lendas, algumas brincadeiras de cada região. Então, vocês observarão e farão a leitura do texto que está após essa imagem. Lembrando que essa atividade de história hoje vai falar sobre o folclore e os ditados populares. O que são os ditados populares, crianças? São frases curtas que normalmente transmitem uma ideia referente a alguma coisa. Os ditados populares também são conhecidos como provérbios. Eles não têm autores conhecidos e são passados de geração em geração e, portanto, fazem parte do nosso folclore. Referente a esse assunto dos ditados populares, vocês vão observar lá no bloco que tem alguns exemplos de ditados populares, mas vocês também poderão pesquisar ou até mesmo perguntar na casa de vocês, na família, quais são os ditados que os pais, os avós conhecem. E aí vocês irão selecionar alguns ditados populares. Alguns, não é só um, tá? Caprichem aí na escolha. Então, a partir desses ditados populares que vocês escolherão, vocês farão a atividade no caderno. E aí eu trouxe aqui um modelo para vocês observarem de que maneira vocês vão desenvolver a atividade de história. Primeiro, vocês irão escolher os ditados populares, vocês farão uma colagem com imagens, ou então vocês poderão desenhar, se não encontrarem as figuras. E aí, a partir dessa coleção de figuras, vocês vão tentar transmitir a ideia qual o ditado popular que está sendo colocado. Aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. Vamos observar o primeiro exemplo. Aqui eu tenho 2 imagens de macaco e 2 imagens de palmeiras. Será que alguém consegue descobrir qual é o ditado popular que está por trás dessa sequência de imagens? Será que alguém conseguiu? Vamos observar se alguém acertou, né? Então, aqui é um ditado popular que diz: cada macaco no seu galho. Ou seja, ninguém se mete na vida do outro, né? Cada um cuidando da sua. Então, aqui é um ditado popular, crianças. Vamos ao segundo ditado. Aqui eu tenho um sinal de mais, um pássaro, uma mão e 2 pássaros voando. Será que alguém consegue descobrir que ditado popular é esse a partir dessa sequência de figuras que eu coloquei para vocês? Essa diz que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Ou seja, que a gente deve se conformar com um pouco que a gente tem e não desejar o muito dos outros. E vamos ao nosso terceiro ditado popular. Aqui eu tenho uma caixinha, um ponto de interrogação, uma faca e um gato. E agora, será que alguém consegue descobrir que ditado popular é esse? Será que descobriram? Esse ditado diz o seguinte: a curiosidade matou o gato. Ou seja, às vezes pessoas curiosas, né, acabam às vezes arrumando uma confusão ou então se metendo em algo que não tem a ver com a sua vida. Então, aqui são alguns exemplos de ditados populares e é dessa maneira que vocês irão fazer no caderno de vocês. Ou através da colagem de figuras, ou então os desenhos, certo? Essa é a atividade de história. Após a atividade de história, vamos passar para a nossa atividade de matemática. A atividade de matemática é a partir da página 112. A gente vai estar iniciando um novo capítulo, falando sobre as unidades de medidas, mas antes da gente começar as aulas, a gente tem uma página de atividades, relembrando alguns assuntos que já foram trabalhados. Na primeira questão, onde a gente vai falar sobre tomando as medidas certas, vocês deverão fazer a leitura das frases e após essa leitura, vocês irão escrever o numeral referente a cada frase e a abreviação da unidade de medida. Então, vamos observar aqui o nosso primeiro exemplo, 7 quilômetros. De que maneira a gente pode responder esse primeiro exemplo? A gente vai escrever o numeral 7 em algarismo e a abreviação de quilômetros. Quilômetros, crianças, a gente abrevia com KM. Essa é a abreviação de quilômetros.
Ah, professora, mas eu não vou lembrar não, porque às vezes lá do livro está diferente. Então, vocês podem voltar lá na página 90 do livro de vocês, que já foi trabalhado a abreviação das unidades de medidas, tá, criança? Então, vamos dar continuidade. Aqui no segundo exemplo, eu tenho 48 centímetros. E agora, novamente, a gente escreve o numeral, o algarismo, e depois a abreviação da unidade de medida. Aqui é centímetros. Centímetros, a gente usa a abreviação cm, certo? Por último, nós temos 81 milímetros. 81 milímetros, a gente escreve o numeral 81 e a abreviação de milímetros é mn. Essa é a nossa primeira questão de atividade de matemática que está na página 112. Dando continuidade, a segunda questão, vocês deverão observar um retângulo que está lá. Esse retângulo já tem com uma medida de um quadradinho e a partir dessa medida vocês deverão descobrir quantos quadrados vai caber aqui dentro desse retângulo. Vocês podem fazer de duas maneiras, ou usando a régua, né, para poder medir o tamanho do retângulo maior e o tamanho do quadrado, ou então vocês podem fazer um desenho referente ao tamanho da imagem que está lá no livro de vocês. E aí depois vocês podem estar cobrindo para ver mais ou menos quantos retângulos vai caber aqui dentro desse retângulo maior. Então, lembrando que aqui no início eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? A primeira filinha, já dei a dica para vocês que vai ser 5, mas vocês vão precisar descobrir todo o retângulo. Essa é a nossa segunda questão. A terceira e última, vocês irão descobrir quantos blocos tem em cada uma das imagens. A letra A, letra B e letra C. Blocos, tá, criança? Não é lados, não. Não vão sair contando todos os lados que tem aqui, não. Então, de blocos, eu sei que aqui eu tenho só uma camada de blocos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na letra A, nós temos 6 blocos. A mesma coisa vocês deverão fazer na letra B e na letra C. Essas foram as nossas atividades de hoje. Bons estudos e qualquer dúvida é só vocês estarem perguntando, certo? Boa atividade a todos!